Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Belchior, do canal Plantando e Colhendo pela Vida! E hoje, gente, com mais uma reflexão, né? Eu venho aqui para refletir junto com vocês, né? Como ser um adorador. Como você pode ser um adorador e ter um relacionamento com Deus. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui para vocês no meu canal que eu tenho um relacionamento com Deus. E antes de eu falar para vocês o que eu fiz e como é esse relacionamento, eu quero fazer um pedido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like aí para você me ajudar a levar as mensagens do Senhor, a palavra do Senhor, os salmos e tudo de bom que eu levo para vocês aqui do meu canal. Então, gente, o que acontece, né? A minha história toda de vida, né? Eu vou contar para vocês, vou fazer um resumo, né? Eu passei por grandes tribulações na minha vida. E assim não foi de agora, foi desde a época que eu era criança, né? Então eu passei assim por vários sofrimentos, várias coisas assim, angústia, tudo de coisas ruins que vocês podem imaginar, né? Eu passei, quer dizer, nem todas, né? Algumas Deus me libertou, algumas não, muitas, né? E aí, gente, conforme eu fui crescendo, passando o tempo, eu fui observando que, assim, que existia, assim, algo em mim, né? Devido às coisas que aconteciam na minha vida, como eu já até fiz um vídeo sobre isso, 6 coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida, né? Que eu falei para vocês, que aos 12 anos de idade apareceu um ser para mim, né? Todo vestido de branco, falando com a voz da minha mãe. E depois eu tive uma experiência maravilhosa, onde eu tive uma visão. E Jesus apareceu nessa visão e falou comigo, né? E também, gente, eu tive uma grande experiência de uma vez também ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo, gente. Então, e outras coisas que aconteceram. Se você quiser saber, procura aí no meu canal 6 coisas sobrenaturais que já aconteceram na minha vida, que você vai entender que eu explico tudo certinho. E aí, gente, devido a todos esses acontecimentos que aconteceu na minha vida, eu sempre percebi que existia, assim, parece como se um espírito, algo me protegesse, né? Algo sempre me protegesse de coisas ruins que estavam para acontecer comigo. Então, eu sempre tive essa impressão, não, é uma coisa real, né, gente? E aí, o que acontece? Aí, de repente, assim, não foi do nada, né? Eu, assim, comecei a procurar conhecer o Senhor, né? E aí comecei a ir na igreja, desde pequena eu ia na igreja, acho que desde os 9 anos de idade eu ia na igreja. Como vocês sabem, eu aprendi tudo que eu sei, assim, a minha escola foi a igreja católica, né? Eu aprendi desde pequena tudo na igreja católica. E aí aprendi tudo a palavra do Senhor. E cada vez e quando eu ia na igreja, gente, eu sentia assim, na hora do cântico, na hora das orações, eu me sentia uma paz tão profunda na minha alma, assim, uma coisa tão maravilhosa, que eu queria estar ali, sabe? Naquela adoração, naquela presença. Aí o tempo foi passando, com o tempo eu fui me afastando da igreja, mas mesmo assim eu continuava indo. Só que aí de repente, gente, foi assim instantâneo. Assim eu comecei assim a adorar a Deus, aonde eu estava, na minha casa, né? Comecei a baixar um monte de louvor, assim, na internet, louvor evangélico, católico, assim, onde seja evangélico, seja católico, sabe? Para mim, sendo um louvor bonito a Deus, é bem-vindo no meu coração. Tocou no meu coração, no meu espírito, é bem-vindo. Então, comecei a louvar a Deus todos os dias, desde quando eu era solteira, né? Todos os dias eu colocava o louvor para me ouvir, eu orava a Deus, eu erguia o templo, cada lugar, assim, apesar que eu morei só em um lugar, né, na casa dos meus pais, agora, não, 3, né, essa é a minha terceira casa. Morei na casa dos meus pais, morei em outra casa quando eu casei com meu marido, e depois nós mudamos para essa casa que eu moro hoje. Então, todo lugar que eu vou, eu levanto um altar ao Senhor, né, e cada vez o altar, ele é mais bonito, gente. Glória a Deus por isso, né. E levanta esse altar, coloca a minha Bíblia, coloca as minhas algumas imagens que eu tenho, né?
E como eu disse para vocês, eu tenho imagens, só que eu não sou idólatra. Eu já falei no meu canal muitas vezes, né, o que eu penso da idolatria. Eu sou contra a idolatria, eu não sou uma pessoa idólatra. Eu tenho imagens porque eu gosto de ficar olhando para as minhas imagens. Eu gosto, é a mesma coisa que eu tiver uma foto do meu filho, dos meus filhos. E aí, gente, comecei esse louvor, eu era solteira ainda, né? E aí foi indo. Cada vez ele foi ficando mais forte dentro de mim. E eu sentindo no meu espírito que esse louvor era muito agradável a Deus, né? E hoje, gente, assim, já passou muito tempo, eu não consigo mais ficar sem louvar a Deus. Eu tenho que louvar esse Deus todos os dias. E o dia que eu não louvo, que eu não escuto um louvor, que eu não faço oração, é como se o meu espírito, sabe, ficasse triste dentro de mim. Então eu vou lá, coloco um louvor, faço uma oração, louvo a Deus e eu sinto que Deus, ele assim agrada muito. Apesar de eu não cantar lá aquelas coisas, mas eu sei que Deus conhece a intenção do meu coração. Então eu sei que agrada muito ele esses louvores. Então eu comecei essa adoração, né? E aí eu falei, uma vez conversando com Deus, eu falei, Deus, o que que eu sou na minha vida? Aí veio essa palavra no meu coração, que eu sou uma adoradora de Deus, né? Então eu me sinto assim, esse privilégio na minha vida, nessa minha vida terrestre, de ser uma adoradora desse Deus maravilhoso. E aí vou seguindo a minha vida adorando, gente. Independente se as pessoas gostem, né, que estão ao meu redor, gostem ou não, elas vão ter que aprender a conviver com o meu louvor e com a minha adoração. Todo dia tem louvor e adoração aqui na minha casa. Todo dia tem. E, gente, e é isso aí. Contei um pouquinho da minha história pra vocês, né? E também eu quero fazer um convite para vocês. Hoje eu vou iniciar a primeira live. Eu quero ver se eu faço pelo menos uma live por mês de oração e adoração a Deus. Eu estou convidando a você a conhecer mais esse Deus. Todos nós podemos ser adoradores de Deus, né? Agradar o Deus Altíssimo. Se você quer conhecer mais um pouquinho desse Deus maravilhoso, venha para a minha live de oração, que é hoje às 3 horas da tarde. Que a gente vai louvar, que a gente vai adorar, né? Esse Deus maravilhoso. Vamos orar também. E você vai ver como que a tua vida muda. Como que o seu espírito começa a buscar, a ter um relacionamento com Deus. É esse o relacionamento, gente, que eu tenho com Deus. É um relacionamento de oração, de louvor, né? E de adoração. Então, através dessas 3 coisas, eu passei a ter um relacionamento com Deus muito forte para a minha vida, né? E que eu não consigo mais ficar sem esse Deus maravilhoso na minha vida, na minha casa. Todos os dias eu não consigo mais ficar sem a presença dele. Então eu quero que você também sinta essa felicidade de ser um adorador, de ter o seu espírito junto a esse Deus, de ter um relacionamento com este Deus. Tá bom, meus queridos? Eu aguardo vocês hoje às 3 horas da tarde e um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!